Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Enquanto milhões de brasileiros perdiam o emprego, fechavam suas empresas e viam o sustento da família desaparecer, os artistas militantes faziam campanhas cínicas e criminosas. Fique em casa, eles diziam, porque era muito fácil defender o isolamento social quando o salário continuava a cair na conta direitinho. Mas isso aí, o que aconteceu, foi destruidor para quem vivia do comércio, do pequeno negócio ou do trabalho diário para colocar comida na mesa de casa. Esses artistas vermelhos nunca demonstraram preocupação real com as necessidades do povo brasileiro. Eles apoiaram a ditadura sanitária porque a esquerda abraçou esse projeto de controle social e eles serviram alegremente a esse projeto. Não houve humanidade desses artistas. Houve apenas a causa socialista acima de tudo. Não houve inocência, minha gente. Inocência nenhuma. Desde o começo, já existiam cientistas que demonstravam a ineficácia do isolamento, que mostravam o ridículo do uso das máscaras e, principalmente, a eficiência da ivermectina. O próprio presidente Bolsonaro afirmou isso de forma clara muitas vezes. E tanto o presidente quanto os cientistas sérios foram perseguidos, foram chamados de negacionistas. Lembram disso? Por isso, o movimento Fique em Casa não pode alegar ignorância. Esse movimento teve um caráter criminoso. Conscientemente, esse movimento destruiu parte da sociedade brasileira em nome de um projeto de controle social conduzido por essa esquerda que está aí hoje. É por isso que esses artistas não demonstram arrependimento nem pedem desculpas. Se puderem, vão fazer de novo, porque sempre souberam se tratar de um projeto voltado ao controle social, ao acesso facilitado ao dinheiro público e à repressão dos conservadores. Só quem age de boa fé reconhece os próprios erros e pede desculpas. Não foi o caso destes destruidores da vida de milhões de brasileiros. A gente precisa acordar, minha gente, e ver arte onde existe arte e crime aonde existe crime. No afã de controlar com mãos de ferro esses dois casos, o ministro tem preocupado seus colegas que estão vendo ele extrapolar em muito ações de outros que já foram duramente criticados em ocasiões diferentes e que não chegaram tão longe. Além de despachar diretamente com investigadores, o André Mendonça teria dito, segundo integrantes plural do Supremo Plural, né? De novo, mais de um ministro com os quais eu conversei, o ministro teria dito que sim, orientou ele que se buscassem frentes mais avançadas de investigação sobre pontos que ele considerava importantes, em especial no caso do INSS, a advogada Roberta Lutzinger. Ele, ministro, cobrou pessoalmente, de boca, os investigadores delegados do caso do INSS sobre os dados relativos a Roberta Lutzinger. Isso também não é praxe. O relator do inquérito, ele apenas autoriza medidas eventualmente pedidas ou não pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, dizendo se elas cabem ou não cabem dentro do regramento jurídico e do que ele entende razoável para a melhor técnica de avaliação do processo. Mas ele não indica linha de investigação. Linha de investigação é dada pelo Ministério Público e pela Polícia. Daí um incômodo. Não satisfeito, o ministro André Mendonça colocou delegados, plural, da PF para trabalhar dentro do gabinete dele. Nem o ministro Alexandre de Moraes, durante o inquérito das fake news, que conduzia com mão de ferro aquele montuado de investigação, chegou a montar uma estrutura parecida dentro das paredes do Supremo Tribunal Federal. Isso também causou incômodo. Um dos ministros com os quais eu conversei, isso não está na coluna, estou trazendo só aqui, me disse, Daniela, polícia dentro de tribunal nunca é bom. Porque são dois organismos que têm funções muito diferentes e elas precisam estar distantes para que não haja confusão. Para fechar, num último despacho, o ministro André Mendonça proibiu o diretor-geral da Polícia Federal de mexer em qualquer pessoa dessa equipe de investigação. Não estamos falando do delegado, não estamos falando dos delegados auxiliares, a gente está falando de analista de dados. O diretor-geral da PF, cujo trabalho é da função organizacional exitosa e produtiva para a corporação, não pode exercer uma de suas funções mais básicas, que é remanejamento de pessoal.
por força da ordem do ministro André Mendonça. Mas o ministro determinou que dados apreendidos nas operações vinculadas ao escândalo do INSS sejam repassados diretamente ao gabinete dele, sem criptografia, sem perícia, sem análise de prévia e sem relatório. Também está muito longe da praxe. Tá. Meus amigos, a maior invasão territorial da história do Brasil não disparou um único tiro. O país está sendo fatiado e a arma de captura não é um míssil balístico, é um contrato. Preste atenção nos dados reais que o sistema chama de parceria. Estatais brasileiras controladas diretamente por Pequim já dominam 15% de toda a distribuição de energia elétrica nacional. Eles abocanharam 90% de todo o porto de Paranaguá. O Partido Comunista Chinês virou sócio do pré-sal e despejou 73 bilhões de dólares em 265 projetos de infraestrutura. Até os trens do metrô paulista agora pertencem ao governo chinês. Meus amigos, isso é extremamente grave. Vender a sua logística básica para uma potência estrangeira autoritária não é comércio, é assinar a escritura de submissão. Agora olha o nível do padrão. Porque na África a China injetou 170 bilhões de dólares. Quando a conta não fechou, confiscaram recursos vitais e influência política. O Sri Lanka perdeu um porto estratégico por 99 anos e o Djibouti foi forçado a abrigar uma base militar chinesa. A técnica é fria e matemática. Financiar, endividar e depois anexar. O Brasil planta soja, mas a China é a dona do trilho, do porto e da energia. O cerco é perfeito. No dia inevitável em que a ruptura entre Washington e Pequim nos forçar a uma escolha, seremos esmagados. Escolha os americanos e os chineses desligam a nossa luz e os nossos portos. Escolham os chineses e os americanos bloqueiam o nosso acesso ao dólar e travam completamente a nossa economia. A soberania nacional brasileira foi leiloada na surdina e o brasileiro ainda não percebeu. A corda geopolítica já está amarrada no nosso pescoço e ninguém está falando disso antes da queda final. A captura de um país sempre começa pela ingenuidade do seu povo. Quebre a ilusão. Compartilhe esse vídeo agora com quem ainda acredita que a China opera como uma parceira de caridade para salvar o Brasil. Eu sou o Shimon Oliveira e o meu trabalho é te entregar um mapa da guerra invisível que eles não querem que você veja. Agora, blinde a sua mente. O sistema montou a armadilha perfeita e a armadilha se voltou contra eles. Deixa eu te explicar esse jogo que aconteceu nas últimas 48 horas, porque isso é melhor do que série da Netflix. Já salve, já compartilha, porque se você entender o que eu vou te mostrar agora, você nunca mais vai olhar para o que estão fazendo com Bolsonaro da mesma forma. Na convenção do PL no sábado, um vídeo do Bolsonaro feito com a inteligência artificial foi exibido para milhares de pessoas. Bolsonaro preso, sem celular, sem telefone, sem visitas e a voz dele ecoou na arena. O sistema reagiu. Deu 48 horas para a defesa responder uma pergunta. Bolsonaro autorizou o vídeo? O jogo era simples. Na teoria dos jogos se chama dilema do prisioneiro. Duas respostas possíveis, nenhuma saída. Se dissessem sim, Bolsonaro autorizou, ele teria feito comunicação política de dentro da prisão. Violou a domiciliar, volta para o regime fechado, cadeia. Se dissessem não, Bolsonaro não autorizou, então Flávio usou a imagem do pai sem permissão. Deepfake eleitoral, Flávio inelegível, candidatura cassada. Sim, o pai volta para a cadeia, não, o filho perde a candidatura. Armadilha perfeita, sem saída. Só que o advogado do Bolsonaro fez uma coisa que o sistema não esperava. Ele pegou a própria decisão do sistema e usou como escudo. A resposta? Não. Bolsonaro não autorizou. E não autorizou por um motivo que o próprio sistema criou. Bolsonaro está proibido de falar com dirigentes partidários. Proibido de usar o telefone, proibido de usar o celular, proibido de receber visitas. O filho proibido de visitar por 90 dias. Como que ele teria autorizado se vocês proibiram todo tipo de contato? A prisão que o sistema criou virou a prova de que Bolsonaro não podia ter autorizado nada. O isolamento total que impuseram virou o argumento da defesa. E quanto ao Flávio? A defesa mostrou que o vídeo não tentou enganar ninguém. Todo mundo sabia que era inteligência artificial. Não houve um pedido de voto, não houve deepfake no sentido da lei, não houve nada. Não houve intenção de fraudar. O dilema do prisioneiro só funciona quando as duas opções, elas são reais. E o sistema montou um jogo com duas portas. Achou que as duas levavam para a derrota, mas o advogado encontrou a terceira. A porta que o próprio sistema deixou aberta sem perceber. Isso não é um caso jurídico isolado. É o raio-x de como funciona essa perseguição a Bolsonaro. O sistema monta uma armadilha, usa a lei como tabuleiro e quando uma armadilha falha, monta outra e outra e outra.
Porque o objetivo nunca foi a justiça, foi o silenciamento. Mas o legado não cabe na armadilha, porque o legado Bolsonaro não está no tabuleiro, está em mais de 57 milhões de brasileiros que assistem, entendem e não se esquecem. Então manda para quem precisa entender como esse jogo funciona. Manda sem dizer nada, porque faltam 68 dias e eu vou te passar todos eles, te mostrando o legado Bolsonaro. Eu sou a Babi Mendes, candidata a deputada federal por São Paulo e aliada da família Bolsonaro. Aqui você entende como o sistema funciona e para de ser enganado pela esquerda. A intervenção dos Estados Unidos, a disposição cada vez maior e explícita dos Estados Unidos de interferirem nos rumos da eleição no Brasil se tornaram hoje a principal preocupação do presidente da República. Se as meninas conseguirem jogar aqui a coluna que eu escrevi mais cedo e foi destaque também no nosso portal, o Lula ampliou, gente, as conversas com organismos internacionais e governos estrangeiros no sentido de blindar a eleição, de dizer nosso processo eleitoral ele é rígido, ele sempre foi alvo de observadores internacionais, as urnas eletrônicas nunca foram alvo de qualquer tipo de suspeita comprovada. Portanto, é preciso respeitar a autonomia do Brasil. A crise escalou muito com essa medida sem precedentes dos Estados Unidos de cassar o visto da embaixadora brasileira em Washington. A cassação do visto se deu numa gestão diplomática muito inusual, inclusive fora dos ritos, sob a alegação de que o Palácio Planalto estaria demorando a validar o embaixador escolhido por Trump para ficar aqui no Brasil. É importante entender que os Estados Unidos demoraram 1 ano e meio para enviar o nome deste embaixador e que só agora, há poucos meses, quando o clima já era muito ruim e Trump voltou a endossar retaliações ao Brasil depois de receber a família Bolsonaro em seu gabinete, é que veio aí o nome deste embaixador e o Palácio do Planalto falou, eu vou olhar com calma. A verdade é que a ideia de Luiz Inácio Lula da Silva era dar o agreement, né, que é o termo técnico, para esse embaixador dos Estados Unidos só depois da eleição, exatamente porque, como reportou Marina Dias do Washington Post, os Estados Unidos chegaram a querer enviar 2 homens de Marco Rubio, o ser humano mais ideológico deste governo. Então, assim, daí você tira que não é pouco, né? Para quê? Para tratar das urnas eletrônicas. O que os Estados Unidos têm a ver com isso, não sabemos, né? Então, Donald Trump, que diz que ele próprio foi eleito numa eleição fraudada, que perdeu a eleição anterior também por fraude, que a primeira eleição dele foi fraudada, agora está querendo tratar das eleições no Brasil. Esse é o assunto que mais mobiliza a atenção de Luiz Inácio Lula da Silva hoje, e o Brasil está começando a juntar material para, se necessário, defender, inclusive internacionalmente, o seu direito assegurado pela legislação global de ser um território autônomo e soberano. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com um superávit de 54 bilhões de reais, depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. Depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. No Brasil, as contas públicas fecham 2025 com um rombo de 55 bilhões de reais. Nas empresas estatais, o déficit atinge quase 6 bilhões de reais. No INSS, prejuízo de 320 bilhões. E a gente fala agora da fraude do INSS, que atingiu pelo menos 4 milhões de aposentados e pensionistas. Os descontos indevidos passam de 6 bilhões de reais. Um sindicato específico chamando a atenção, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, o Sindinap, que tem o irmão do presidente da República, Frei Chico, como diretor vice-presidente. E o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, recebeu uma mesada de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ou nós nos indignamos, acordamos pro que está acontecendo, ou marcharemos no caminho da Venezuela. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O Bolsonaro sempre teve razão. E você, Renata Vasconcelos, pode puxar a fila de desculpas para o nosso eterno presidente. Globo lixo. Globo lixo. Não aceite chamar a Globo de lixo. Porque lixo é reciclável. E o grande erro disso tudo
Foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido ainda os efeitos possíveis, efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, no momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei nisso da pandemia que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Se você, como eu, também acredita na inocência do nosso presidente Bolsonaro, deixe nos comentários. Mendonça tirou o sigilo da operação sobre o INSS. A Polícia Federal apontou um suposto esquema entre o senador e o advogado para ocultar recursos. Qual senador exatamente? Que nós estamos tratando desde cedo. E o nome do senador nem era o alvo da operação. Parentes do senador, o Everton Rocha, senador pelo PDT do Maranhão, tanto que a operação da Polícia Federal tinha como foco justamente cidades no Maranhão e o Distrito Federal. Vejamos aqui o que diz. A Polícia Federal representa com fundamento nos artigos tais do Código de Processo Penal, pela decretação das medidas de busca e apreensão, já vai aparecer grifado aí para você, decretação das medidas de busca e apreensão e de afastamento do sigilo de dados telefônicos exclusivamente para a localização por estações rádio base, aqui eles fazem ali uma referência, exatamente de quem? Em face de Willer Thomas de Souza, da Sociedade Aragão, e Thomas Advogados Associados, e de outras 8 pessoas físicas suspeitas de participação em atos de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais, dos quais seria beneficiário, você vê, no primeiro parágrafo do documento já tem essa informação, seria beneficiário o senador Everton Rocha. A investigação foi instaurada a partir de elementos extraídos do celular do senador. Lembremos aqui que meses atrás o senador foi alvo, o celular foi apreendido. Quando eles levam um aparelho celular, significa que eles vão vasculhar, fazer uma varredura no aparelho celular. O senador não foi alvo hoje, foi outra vez. E aí, portanto, por meio de informações do celular do senador, chegaram a outros nomes. Vamos aqui acompanhar o segundo parágrafo e eu já chego no Eri Jonas Maia. A investigação foi instaurada a partir de elementos extraídos do celular do senador, cotejados com informações produzidas no âmbito da Operação Sem Desconto, que é a operação que nós estamos acompanhando hoje. A hipótese de crime antecedente à lavagem inicialmente considerada relaciona-se à possível corrupção passiva no ambiente institucional do INSS, em razão da atuação política atribuída ao parlamentar no contexto dos descontos ilegais, indevidos, em cima de previdência social.
Infelizmente, decidimos que não dá mais para continuar brigando, viemos comunicar o divórcio. Mas é o divórcio nacional. Vamos separar o Brasil em direita e esquerda. No final, você escolhe seu lado. Nascem duas nações, cada uma escolhe o lado e fica com o que defende. Na direita, nasce a República Federativa do Agro. Na esquerda, a Brazuela comunista. A divisa vai ser em Minas Gerais. Para ir para a direita é só apresentar a carteira de trabalho. Para ir para a esquerda é só mostrar a carteirinha do MST ou a camiseta vermelha com a estrela no peito. Na economia fica assim. Na direita, real forte, lastreado no dólar, produção, importação, exportação, a tudo de vapor. Já na esquerda nasce a moeda nova Lulucoin, baseada em boa fé e na esperança de receber doações internacionais para manter a miséria e não morrer de fome. Na educação, a direita fica com a educação cívico-militar, o aluno aprende matemática, história, empreendedorismo, além de aprender a conviver em sociedade com respeito e postura. A esquerda fica com ideologia de gênero, vitimismo e aprovação, independente da evolução do aluno, afinal, quanto mais analfabeto, fica mais fácil de controlar. Na segurança pública, a direita fica com polícia bem treinada e bem armada, a maioridade penal é de 14 anos e quem for preso trabalha para cobrir seus custos. Na esquerda tem a polícia cidadã, equipadas com apitos, flores e um manual colorido de como o bandido é vítima da sociedade e do sistema patriarcado opressor. Ou seja, cada um fica com o que defende, qual sua escolha? Eu acho que nunca foi tão fácil decidir um lado, não é, senhores?